Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4. Diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e de todo o exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubra a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém? Podem tomar vossos assentos. Obrigado pela reverência à leitura da palavra de Deus. Meus amados, nós terminamos o estudo sobre as portas de Jerusalém. E agora temos aqui o capítulo 4 de Neemias. Como superar a oposição às críticas na obra do Senhor? Como lidar com essa situação? Quase 300 anos antes da época de Neemias, o Reino do Norte foi conquistado e a maior parte do povo foi levada cativa no ano 722 a.C. Sargão da Assíria repovoou Israel com cativos vindos de outras terras. Esses cativos, eles acabaram celebrando casamentos interracionais, ou seja, de outras raças, com os poucos israelitas que permaneceram ali na terra, formando uma raça mestiça de pessoas que ficaram conhecidas como samaritanos. Os judeus que voltaram a Jerusalém e a região sul da Judéia durante os dias de Esdras e Neemias não queriam se envolver com os samaritanos, a quem considerava racialmente impuros. Por isso que havia essa divergência até no dia de Jesus com os samaritanos. Voltando aqui para o versículo que nós lemos, mesmo nós nos esforçando, nos empenhando pelo crescimento, pela expansão do reino de Deus, sempre haverá os que, inspirados por Tobias e Sambalate, farão oposição à obra do Senhor. Mas não devemos nos amedrontar, porque quem se levanta
contra a obra de Deus, contra o próprio Deus, se levanta. Vamos ver isso na Bíblia? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vamos ler 2 versículos, o versículo 34 e o 39, que diz assim: mas levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, cautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Depois você pode continuar lendo os versículos seguintes, mas quando chega no 39, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça ser de também achado combatendo contra Deus. Então, tenhamos muito cuidado com o levante, porque a conta chega. E às vezes não demora, mas a conta chega. Neemias enfrenta aqui no capítulo 4, se nós estamos estudando o livro de Neemias, não podemos pular o capítulo 4. Ele enfrenta uma oposição ferrenha, uma oposição aqui irada. Como diz o versículo: sucedeu que ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito. Mas quem era Sambalate? O nome Sambalate significa sim da vida. Esse sim da vida, esse nome ele é de origem babilônica, porque sim era o deus da lua, do panteão desse povo. Em algumas versões, esse nome também pode aparecer traduzido como Sambalá. Sambalate era o governante de Samaria. Ele que estava como governador de Samaria, a área do norte de Judá. No livro de Neemias, ele é chamado de Horonita. Provavelmente essa designação significa que ele era proveniente de Bet-Horon. Ele era dessa localidade. Esse lugar ficava aproximadamente 29 quilômetros de Jerusalém. Ele usou várias táticas para intimidar, para dissuadir Neemias a levar avante a construção dos muros de Jerusalém. Ele não estava sozinho, tinha mais 2 companheiros com ele, que eram o Gesem, e esse aqui, ele era um chefe dos árabes, lá do sul da Palestina, um dos inimigos dos judeus, após o retorno do cativeiro da Babilônia. E ele se uniu a Sambalate e a Tobia, a opor-se à reconstrução dos muros de Jerusalém. Esse Tobia, ele era um oficial amonita, que se opõe também ativamente à construção das muralhas. Que ele se fez oposição a Neemias. E ele, juntamente com esses demais, buscava impedir o progresso do projeto de Neemias, tentando desanimar os judeus que então trabalhavam na reconstrução. Tobia é visto como um adversário que busca prejudicar a reconstrução da cidade.
Que estratégia o inimigo está utilizando para fazer abandonar a obra do Senhor? Não esqueçamos, meus irmãos, que o inimigo, o adversário, lança-nos contínuos dardos inflamados para tentar nos parar, para tentar nos impedir. Às vezes lança uma contenda, uma discórdia para tentar impedir a obra do Senhor. Mas vamos ver o que Efésios diz para nós, do capítulo 6, e o versículo 16 diz assim: tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas voltando no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Então, o que fazemos contra a oposição, contra o levante? Amado, você está revestido das armaduras de Deus, porque você é revestido das armaduras de Deus, você não está nem aí com o levante, não está nem aí com quem fala mal de você, não está nem aí com quem persegue, porque você está revestido das armaduras de Deus. Quando você vê alguém reclamando, estamos se levantando, é porque falta ele estar revestido das armaduras de Deus, porque quem está revestido das armaduras de Deus, ele olha para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o dono da obra, aquele que vai nos recompensar. Que fica lá, você vê, pastor, estão se levantando contra mim, eu quero entregar a obra. O pessoal não gosta de mim. Faça a obra do Senhor. Quem te chamou foi Deus, quem te colocou foi o Senhor. Ergue a cabeça e o Senhor é contigo para fazer a sua obra. Aleluia. Ele sofreu uma falsa acusação. Quando ele, além de querer intimidar está irado, agora começou o lado pejorativo, né? Tentando agora achar uma acusação contra Neemias. Quando ele disse, ele sofreu uma falsa acusação. A reconstrução não tinha sequer começado. E os adversários já estavam se opondo. Aos 52 dias de prova de Neemias. Aos 50 dias que demorou, 52 dias que demorou passar, que ouvindo Sambalate, Horonita, e Tobias, servo da Amonita, e Gésem, o árabe, zombaram de nós. Havia alguém chega num lugar, a pessoa quer comparar quem estava com quem chega. É a pior coisa, é comparar com quem estava com quem chega. Quando chega, não, fulano fazia assim, fulano fazia desse jeito. Fulano trabalhava melhor. Mas Deus não faz um trabalho com crone. Deus não faz ninguém igual. Deus faz diferente e Ele usa de como Ele quer cada um. Não quero comparar ninguém. Eu cheguei num campo e alguém diz assim, fulano fazia assim. Eu digo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não queira me comparar com ele. Porque Deus usa cada um do jeito. Tem coisa que Ele fez que eu não vou fazer. Mas tem coisa que eu vou fazer que ele não fez. É isso, amado. Tem coisas que você vai surpreender. Mas não, fulano, como é que ele falava? Cada um Deus de um jeito. Não queira que alguém que chega numa congregação, não, mas fulano fazia desse jeito aqui, ele era assim, ele era desse modo. Não queira, porque cada um Deus vai usar como ele quer. Aqui a Neemias começou, seu povo. Começaram a zombar. A zombaria. Tem ganho que às vezes não suporta. Mas esteja revestida as armaduras que você suporta a zombaria. Você suporta as críticas. Você suporta o desprezo. Que é que desprezaram-no e disseram: que é isto que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Já começaram a colocar contra o rei. Só que Neemias, ele veio documentado.
Neemias estava com todos os documentos necessários. É igual você fazer uma construção. Aqui é isso que aqui não tem ainda, né? É o que vai chegar. Você tem que precisar do CREA, você precisa em todo lugar tirar todo o documento, pagar todos os impostos legais para você começar, para não ser embargada a obra, né? Então Neemias já chegou documentado. Ele chegou com todos os documentos necessários para que não fosse embargada a obra. Porque a primeira coisa, está se levantando todo o rei da Pérsia. Se Neemias tinha vindo com a bênção do rei da Pérsia, agora ele coloca contra o rei. Se a acusação fosse verdadeira, Neemias e seus auxiliares seriam o quê? Enforcados. Eles seriam mortos, enforcados publicamente pelo governador Pérez. Mas era mais uma das mentiras do bando de Sambalate. Porque a pessoa levante você vai atrás da verdade, você nunca acha ela. Você não foi falando quem falou. Você nunca chega na fonte verdadeira. Foi alguém que falou. E aqui ele estava consciente, sendo Satanás o pai da mentira, que nós sabemos, né? Deleita-se em lançar falsas acusações contra os servos de Deus. Uma coisa precisamos estar com a consciência tranquila diante de Deus e revertido das armaduras. Porque não adianta querer reverter, mas essa consciência não está boa. É preciso estar bem diante do Senhor, que aí pode levantar o que for, você vai estar tranquilo diante do Senhor. Mas qual foi o comportamento de Neemias diante dessas acusações? Diante desse levante? O comportamento de Neemias diante dessas calúnias? Não se intimidou diante da oposição. Ele tinha o quê? As cartas, tinha alvorada, todo documento que precisava. A resposta de Neemias contra aquelas insinuações foi enérgica, disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. O Deus do céu é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Se você voltar no capítulo 2, versículo 20. Neemias sabia que ninguém pode impedir a obra do Senhor. E Isaías 43:3 diz: operando Deus, quem impedirá? Se Deus está com a pessoa naquele lugar, quem que vai impedir? Pode levantar o que for, mas Deus vai usar, vai fazer, porque Deus, Ele é o dono da obra. O problema é quando alguém quer ser dono da obra, mas quando a obra é de Deus, nada impede o trabalhar do Senhor nosso Deus. Os opositores agora achou que a crítica estava pouca, aumentaram ela ainda. Quais eram os conteúdos das críticas? Sanbalate ficou furioso com o quê? Com o sucesso dos edificadores. Ele não estava alegre, porque estava tirando a liberdade dele, de acesso, tudo que ele queria. E aí ele, furioso contra os edificadores. Por isso ele, ironicamente, ele começa: quem faz esses fracos judeus? Como ele é assim, quem faz esses coitadinhos aí? Permite-lhe isso? Sacrificarão? Acaba num só dia? Isso aqui é desdenha, mano. Isso aqui é a pessoa trabalhar com desdenha. É igual quem está começando a obra e alguém chegar aí. Você vai dar conta de levantar isso aqui? Isso aqui não tem recurso? Como é que tu vai fazer isso aí? Se não tem capital, como é que vai fazer? Começa, mas não termina. A primeira coisa é essa. Eu já ouvi isso. Começa a obra, mas não vai terminar não. E aqui vai muito dinheiro. Não vai dar conta. Eu estava começando um templo em determinado lugar. E tem aquelas pessoas que ele se levanta, que para Deus ele quer fazer o pior. Tudo que é de inferior, assim, não, para Deus vai fazer desse jeito mesmo. Nunca ele quer colocar o melhor para Deus. Ele coloca aquilo. Até tem pessoas que vai dizimar, ofertar, ele pega aquelas notas emendadas de Durapox, com fita. Amado, dê a nota melhor para o Senhor, né?
Tem pessoa que pega aquela rasgada emendada com a fita ali. Tem uma melhor nota, uma nota nova por Senhor, com qualidade. Não, eu vou fazer o uniforme da igreja, está caro demais. Mas quando ele vai comprar para ele, compra o melhor. E essa pessoa queria dizer, não dá conta de fazer. Meu amado, o dom da obra não é eu não. O dom é o Senhor. Aquelas pessoas que gostam de gambiarra. Quem gosta de gambiarra, gosta. Eu não gosto de gambiarra não. Eu gosto de fazer o melhor para o Senhor, nosso Deus. Aí ele não concordou. Mas tudo bem, meu irmão. Mas passa o dia, chega um irmão para mim e diz assim, pastor, a conta chega. Fulano está passando uma prova terrível. Digo, vou lá abençoar ele. Fui lá, cheguei lá um dia de manhã, e aí ele surpreendeu chegar lá. Cheguei lá para abençoar o celeiro dele. Eu digo, eu vim abençoar teu celeiro e vim orar por ti, para Deus te abençoar, abrir as portas da tua empresa, que as portas estavam fechando. Aí ele ali te agradeceu. Quando passou um dia, eu estava num culto de sexta-feira com o ensino. Aí veio um bilhetinho, fulano de tal, que é uma oportunidade, esposa dele. Aí ela pegou o microfone, disse, pastor, o senhor me perdoa? Eu digo, não quero nem saber o que foi estar perdoado. Quem é revestido das armaduras de Deus não vai saber que alguém falou dele, não, mano. Ele libera o perdão. E Deus começou a abençoar. E eu falei para ele, olha, faça o melhor para Deus, que Deus vai te abençoar. Tu nunca vai sair dessa luta enquanto não fizer o melhor para Deus. Então aqui eles começaram a criticar, zombar de Neemias. Como é que você vai conseguir restaurar a pedra que está o pó? Isso aqui é zombaria. Zombaria, essas pedras queimadas. Sanbalate e Tobia apelaram para a crítica, visando desqualificar o trabalho dos judeus. Neemias, porém, não se deixou abater. Ele sabia que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Não desanime. Fulano trabalhava melhor do que eu, fazia melhor. Não importa, é você que Deus te chamou, é você que está fazendo o trabalho. Deixa Deus lhe usar. Não se preocupe, o Senhor, Ele está no controle. A oposição dele aqui agora ao culto a Deus. Como se eles permite-se sacrificarão, porque estava falando do culto ao Senhor. Os inimigos sabiam que Deus garante a vitória ao povo que adora. Aqui não tem como dar errado. Não é por acaso que o inimigo continua a utilizar essa velha tática contra os verdadeiros culto a Deus. Sempre ele quer colocar algo para trabalhar. Às vezes é querendo trazer uma inovação, um modismo, trazer alguma coisa para mudar. Mas quem é revestido das armaduras de Deus, ele permanece firme, ele não muda. Porque ele sabe a maneira que Deus se agrada do culto que nós ofertamos a Ele. Além disso, tudo faz para levar a sã doutrina. O inimigo procura fazer o desprezo da sã doutrina. Porque se você tirar a sã doutrina, se você tirar o ensino da palavra de Deus do culto, começa vulnerável, fica vulnerável. Você não vê muitos lugares que já não tem mais culto de ensino da palavra de Deus? Não, é só pregação. É louvor e pregação. Não vai trazer edificação para a igreja. Nós permanecemos de pé firme porque nos alimentamos da palavra de Deus. Não podemos tirar a sã doutrina. Palavra sadia, que são vem de saudável, de sadio, de puro. E a palavra genuína da palavra é a palavra de Deus. Tentando tirar a sã doutrina. E em seu lugar apresenta como alternativas mensagens vazias, sem unção, mas recheadas de técnicas psicológicas, autoajuda,
Haja visto que nós, tempos atrás, anos atrás, nós enfrentamos duas teologias complicadas, que foi a teologia da prosperidade e da confissão positiva. E hoje, o que nós enfrentamos? Coaches, mensagem de alta ajuda, igual aquelas caixinhas de promessa, né? Não tem uma ruim, né? Quando é uma mensagem que cobra isso aqui, não é para nada, isso aqui é para fulano. Ele fica distribuindo para ele, não assume, irmão, né? Só quando é bênção, é vitória, é chave. Mas quando tem que mudar, né, não serve. Aqui ele criticou o culto, agora ele critica a união. Agora, quer ver o fracasso de uma igreja? É quando não tem união. Percebemos em Sambalat, que os edificadores estavam unidos. Aí ele vai e diz: acaba-lo num só dia. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. A união, ela é indispensável para o sucesso de qualquer ministério. Sem união, o povo perde as forças, distancia-se de Deus e deixa-se derrotado pelo inimigo. A união é tão importante que Deus vê a união de um povo, só que ele estava unido com o projeto errado, a motivação errada. A união era boa, chamou a atenção de Deus. A união chamou a atenção de Deus. Mas o projeto era errado. A motivação era errada. Foi quando Deus desceu para confundir a construção da Torre de Babel. Ele disse: pelo que eu vejo, Deus falou, a união desse povo vão chegar aqui. Porque o povo estava unido. Só que o projeto era errado. Foi quando veio a confusão das línguas. Que o povo, se não está falando a mesma língua, a confusão é certa. É por isso que precisamos estar num só objetivo, num só propósito. De juntos fazemos a obra do Senhor. Mesmo que às vezes alguém não apareça, mas se o nome do Senhor aparecer e Ele for glorificado, pode ter certeza que as bênçãos do Senhor, elas vêm. Aleluia! Aí ele foi trabalhar na crítica para desestabilizar, porque se não tiver união, vamos fazer isso, não. Eu estou vindo comprar terra, outro vindo comprar um de boi, outro casei, e aí vamos para um lado para o outro. Aí não prospera. Mas quando estamos num só propósito, e uma coisa nós precisamos restaurar, que em Rio Maria, são os mutirões. Nós precisamos restaurar os mutirões. Porque hoje nós fazemos mutirão, estamos tendo pouca gente. E nós precisamos restaurar, porque a obra do Senhor, ela não é feita com recursos do governo, ela é feita com a mão de obra nossa, com as nossas contribuições. E nós precisamos voltar essa unidade dos mutirões, para nós erguermos casa, a agência do Reino de Deus, para a obra do Senhor. Os opositores se uniram para combater. Aqui ele agora se uniram. Ele viu que o povo está unido e eles mediram força, agora juntaram para tentar barrar a obra. E aqui eles usaram diferentes táticas para impedir a obra da reconstrução e levava a efeito por Neemias. Todas elas, porém, falharam. Não adianta se levantar, porque não vai dar certo. Furiosos, eles fizeram uma colisão contra os judeus. A situação hoje, infelizmente, não é diferente. Não obstante, amados, a liberdade religiosa que desfrutamos, os legisladores, infelizmente, contrário aos valores absolutos da palavra de Deus, valores inegociáveis,
do cristianismo não cessam, infelizmente, de apresentar projeto de lei visando barrar a atuação da igreja e do reino de Deus. Quantos lembram daquele tempo que foi ver a lei do silêncio, que era no máximo 65 decibéis? Hoje, nem todo lugar nós temos liberdade de dirigir culto em praça pública, mas em muitos lugares já não tem. As leis hoje, ela vem sufocando os princípios da palavra de Deus. Estão tentando, de qualquer forma, que nós aceitamos, que seja infiltrado, baseado em ideologias, que viemos ferir os princípios da palavra do Senhor. Como hoje a Bíblia, que eles criaram uma Bíblia, que tiraram alguns livros, alguns capítulos das páginas da Sagrada Escritura. Tiraram Levítico 18, tiraram 1 Coríntios capítulo 6, tiraram Romanos capítulo 1. Por quê? Porque a Bíblia ela nos confronta, e eles não querem ser confrontados pela palavra do Senhor. Então tudo isso nós estamos sofrendo hoje. A perseguição da igreja hoje não é de alguém se levantar, não, é de fora, vem pelas leis, para tentar impedir, barrar o crescimento da obra do Senhor. E o que dizer dos defensores dos direitos humanos, que leva a bandeira da legalização do aborto? Você já imaginou, irmãos? E a lei de Deus é bem clara: não matarás. É a palavra do Senhor. Então hoje, nós vemos sendo, a perseguição é nesse sentido. Mas como nós devemos combater para nós fechar ali, que é o horário que está passando? O que nós devemos? Qual foi a arma que Neemias usou? Neemias, ele usou a oração e a vigilância. Ele diz: porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra ele, de dia e de noite, por causa dele. Neemias 4:9. Tem oração, mas precisamos da vigilância. A oração é fundamental, nós precisamos vigiar. Diante da ação insistente dos inimigos, Neemias tomou uma atitude firme e decidida. O que ele fez? Convocou o povo para orar e vigiar de dia e de noite, enquanto a obra ela progredia. Nossas armas hoje, amado, é ainda a oração. Porque hoje qualquer coisa a pessoa está levando na justiça. Eu tenho meu direito. Alguém falou isso de mim, agora ele vai me indenizar. Alguém está se levantando, falando algo de mim, contra mim. Alguém atrás, o que foi que alguém falou? Amado, nossa alma é a oração. Entregamos ao Senhor, deixa que Deus cuida dessas coisas. Ele convocou o povo para orar e vigiar de noite, enquanto a obra progredia. Diz: pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, e com as suas lanças, e com seus arcos. Neemias capítulo 4, versículo 13, diz assim, 13, ele diz, quando ele colocou as famílias, cada um protegendo o seu lar. Estavam trabalhando, mas vigiando. Trabalhando e vigiando. Não podemos deixar brecha alguma ao adversário. Quer na igreja, quer em casa, vigiemos e oremos. Essa responsabilidade é nossa. E principalmente no requisito de cuidar dos nossos filhos. Admoestar,
no temor do Senhor, para que honrem e obedeça aos pais conforme a ordenança da palavra de Deus. Cuidemos para que nada venha desvirtuar os nossos lares. Os nossos lares venham a ser destruídos. Precisamos ter o cuidado. É hora de erguer os muros que o adversário deitou por terra. A velha se infiltrou através da mídia, através da falta de cuidado, da manutenção, da conversa ao pé da mesa, da reunião em família. Esses hábitos vão perdendo e esses muros precisam ser erguidos. Proteja a sua família, proteja a sua família, proteja o seu lar. Não deixe que o inimigo venha se infiltrar no meio do seu lar. Proteja, é dever nosso cuidar do bem-estar da nossa família. A semelhança de Neemias, enfrentamos hoje grande oposição. Essa luta, porém, não é contra a carne e o sangue. Por isso, oremos e vigiemos. Trabalhemos, pois, na seara do Mestre, com sabedoria e com prudência. Sabedoria e prudência. Elas são irmãs, andam juntas. Elas não podem separar. E jamais permitimos que o inimigo impeça o avanço do reino de Deus até os confins da terra. Então, o capítulo 4, ele nos traz essa mensagem para nós. Que tenhamos o cuidado, estamos unidos. Num só propósito, num só objetivo, do crescimento do reino de Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Amém? E Deus e Cristo nos abençoe e continue falando nossa mão. Querendo Deus, próxima terça-feira continuamos falando aqui sobre Neemias.